Começando mais um Insight aqui na ACTV. É muito bom estar de volta contigo para a gente conversar, para a gente bater papo, mas hoje nós vamos abrir o nosso papo aqui, além de eu estar aqui contigo, né? E como sempre a gente vai interagindo aqui, mas hoje eu trago uma pessoa que eu tenho absoluta certeza que você vai ficar muito feliz em encontrar nessa nossa sala, nesse nosso Insight, até porque há muito tempo que a gente pensa em um dia fazer uma coisa juntos assim. Já fizemos um encontro juntos, mas um Insight não, um bate-papo assim não. Eu estou aqui com a Flávia Melissa, o Flávio e a Flávia. O Flávio aqui e a Flávia. No Insight. Que Gratidão, bom que você tá aqui. Muito bom mesmo. Depois de um ano que nós fizemos um encontro em São Paulo. Um ano, e o tempo passa rápido. Né? E eu me lembro que quando a gente foi fazer um encontro, e antes disso também, e depois, o que chamava atenção é que as pessoas vinham assim, Flávio, até hoje isso acontece. Eu conheci a Flávia, e comecei a ler a Flávia, e os vídeos da Flávia, e cheguei a você, e em você. E eu, uma vez, duas vezes, falei, mas o que é isso? Né? Aí depois, quando a gente fez o encontro, teve gente me falando assim, não, vamos fazer um site, flavioeflavia.com. É verdade. E aquilo começou, depois eu fui fazer os meus encontros, você e o seu, mas a gente sempre continuou conectado de alguma maneira. Sim, né? A começar pelo nome, né, que eu acho que é na aí busca também. já encontra os dois. Exatamente. E eu acho que também uma coisa que, não sei, né, talvez agora esteja mudando um pouco, porque eu tenho observado algumas pessoas gravando vídeos como os nossos, né, acho que até inspiradas talvez um pouco pelas nossas iniciativas, né? Porque essa história da gente compartilhar conteúdo, né, na internet é uma coisa que aqui no Brasil não se tem muito costume de fazer. Se a gente observa lá fora, as pessoas elas vão para frente das câmeras, elas compartilham aquilo que elas têm dentro de si, que de alguma forma possa agregar a experiência dos outros, mas aqui no Brasil a gente veio mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então... Como é que começou isso para você? Como é que foi o... Botou uma câmera assim na frente e falou, eu vou falar alguma coisa e alguém vai ouvir. Você sabe que não, né? Na verdade, gravar vídeo para mim começou de uma forma... Eu sou psicóloga e eu atendo, né, pacientes no meu consultório e há 2 anos atrás, que foi mais ou menos quando a história dos vídeos verdadeiramente começou, eu estava atendendo um paciente que, enfim, estava muito doente e ele já estava num processo, assim, né, de sair da matéria, né? E ele, enfim, por conta da doença dele, não conseguia ler mais. E ele gostava muito de ler. E na época eu estava lendo um livro e eu conversava com ele todas as sessões, né? Eu aplicava acupuntura nele, fazia algumas massagens. E ele, então conta, o que está acontecendo no livro que você está lendo, né? E eu comecei a compartilhar com ele, ele falou assim, poxa, eu posso gravar? Porque das suas leituras, era um livro, né, edificante, e ele, poxa, das nossas conversas eu sempre saio daqui abastecido de consciência e de positivismo, então será que de alguma forma eu posso gravar? Ele começou a gravar as nossas sessões, e com o tempo ele falou, poxa, seria legal se você gravasse os capítulos desse livro para mim, né? Um livro que, inclusive, eu recomendo para todo mundo, chama o Monge que Vendeu Sua Ferrari, do Robin Sharma. É um livro muito bacana, que propõe alguns exercícios, um livro que fala sobre o despertar da espiritualidade. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a gravar... a primeira série de vídeos, né, do meu canal do YouTube Desenvolva-se Mesmo, trabalhando um pouco os capítulos desse livro. E, assim, foi uma época também na vida em que eu estava tomando um monte de tapa na cara, de tudo quanto era lado, e muitas percepções vindo à tona, e de alguma forma eu achei que isso pudesse ser útil primeiramente para os meus pacientes. Os vídeos deles eram todos trancados, e confesso que eu morria de medo da opinião das pessoas, de estar pagando um mico ali, né? E aí um paciente, puxa, será que eu posso compartilhar o link com a minha mãe? Chegou uma hora que eu falei, cara, tá dando trabalho demais essa história de ter que ficar entrando no YouTube para autorizar um, autorizar outro. Então eu liberei, deixei público e deu no que deu. Você está falando do receio inicial de se expor, né, de falar e aquela coisa da garrafinha, né, botar mensagem, jogar, você não sabe quem pega, quando... E o que vai ler, o que a pessoa vai aprender daquela história. E eu estou dizendo isso porque esse trabalho, que é um trabalho de exposição e de compartilhar de ideias, é um trabalho que começa na gente também. Sim. Você não está dando só, né? Você também está se expondo e também está recebendo com respaldo, seja positivo ou negativo, que vem do outro lado. Isso foi sendo um trabalho desenvolvido
durante muito tempo para você? Foi difícil desenvolver isso no começo? Como é que isso Foi, bateu em você? foi muito difícil sim, Flávio. E assim, é uma coisa que eu sempre compartilho essa questão dos exemplos humanos, né? Dos exemplos reais, assim, que a gente tem. Porque quem disser que não se incomoda com a opinião, sabe, do outro a seu respeito, não tinha que estar nesse plano, então, né? Porque nós todos somos, sim, muito suscetíveis. A gente fala, né, a questão da maior busca do ser humano é por amor, é por reconhecimento. Né? As pessoas estão muito carentes dessa aprovação, né? E a mesma coisa aconteceu comigo, sem dúvida nenhuma, porque você ir para frente, né, de uma câmera e você compartilhar, e eu não consigo não usar as minhas experiências como pano de fundo dos meus aprendizados. É claro que muitas vezes isso levantou críticas, levantou julgamentos, levantou uma série de projeções em última análise, né? Porque aquilo, a gente sabe o que a gente está falando, a gente não sabe o que o outro está entendendo. E o que o outro entende é muito em função do que tem dentro de si, né? De quais são as feridas que direta ou indiretamente a gente acaba tocando ali, né? Uhum. Quais são os fantasmas, os demônios que de alguma forma são suscitados ali pela mensagem. E durante algum tempo, durante um bom tempo, até hoje, algumas coisas que dizem me pegam, sim. Isso vai interferindo no seu conteúdo, no que você vai falar, na mensagem que você vai falar? De alguma maneira vai, não digo tangenciando, não é a palavra adequada, mas vai construindo um pouco, porque é o seguinte, né? Na medida que você vai tendo as respostas, você vai sentindo também como as pessoas estão te recebendo e entendendo, principalmente aquilo que você fala. Isso acaba, de alguma maneira, te norteando em como falar, até em matéria de posicionamento. Sem dúvida. Isso é uma coisa que, assim... Você vai construindo a mensagem. E eu acho que a gente vai se construindo, né? Conforme uma coisa está ligada à outra. Né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho, assim, também seria uma arrogância muito grande a gente desprezar isso, né, que vem do outro entendimento, né, aquelas frases de Facebook, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Eu acho que qualquer comunicador treme quando ouve isso, porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador, né, então, claro que se você tem o interesse de ser ouvido, sim, você tem que, de alguma forma, trabalhar a sua linguagem, e eu acho que também é um exercício diário, né, de autoanálise, né, e de compaixão com as pessoas. Por exemplo, né, eu sou vegana, né, eu não me alimento de nenhum produto de origem animal. Não saio ostentando mais a bandeira do veganismo por mensagens que chegaram até mim do tipo, você se diz vegana, mas você sabe se todos os produtos de beleza que você usa são testados em animais ou não? Você sabe se de repente a sua marca preferida de sabão em pó que deixa a sua roupa cheirosinha, ela é testada em animal ou não? Ou se o sapato de couro sintético que você diz que você comprou, se é sintético de verdade ou não? Então, realmente, eu acredito que é importante sim ouvir, né? E estar atento para essa mensagem que vem do outro. O que eu acho é que muitas vezes as pessoas, elas, assim como nós, né, as pessoas, nós nos incluindo nessas as pessoas, não consegue, né, porque acha que as dores são tão grandes e os processos de vitimização são tão fortes e enxergar a possibilidade de ser diferente é tão ameaçador para essa estrutura que eu construí que a gente às vezes leva uns tapas, né? Você também leva. Pois é isso que eu ia perguntar para você. Leva uns tapas de vez em quando, lá, né? Na frente da câmera, né? Aqui na câmera, ou na rua, né? Ou no carro. Eu e você já gravamos no carro, você já gravou andando sobre o minhocão ali, autogravando, né? O que é uma proposta que não se vincula à imagem que hoje se constrói de comunicação, de espiritualidade. Então, primeiro, o cara tem que ter uma postura, uma posição, uma roupinha. Né? Se tiver uma barbona, melhor. Uma touquinha. Umas ombreiras. Se tiver um nome, eu não sou Flávio, eu sou Curian. Um nome oriental vai ser melhor. Então, existe uma estética que, pelo menos inconscientemente, muita gente espera do comunicador da espiritualidade. E isso vai variar de acordo com a sua expectativa, de acordo com a sua referência espiritual e tudo mais. Quando você quebra isso, você não está quebrando só na questão do conteúdo, também. Mas a comunicação e a estética também é conteúdo.
né? Sim. Quando você se humaniza e se aproxima e faz como você fez. Uma comunicação caminhando aqui no minhocão. Ou quando você expõe, como eu sei que você já fez, enfim, a sua humanidade, a sua dor, a sua dificuldade, e sai do pedestal, que é algo que eu me identifico contigo também. A gente estava fora do ar conversando sobre isso, do mestre iluminado, é um negócio que a gente permanentemente desconstrói, né? Porque isso faz parte da mensagem que a gente está tentando trazer e fazer com que as pessoas entendam, apesar da dificuldade. Eu não sei se você percebe isso, eu percebo com muita clareza. Eu não sei se eu posso dizer que 90% ou 80%, mas talvez não muito diferente disso, das pessoas que eu vejo comentando os meus textos, por exemplo, não entenderam exatamente o que eu quis dizer. Podem estar elogiando, podem estar falando bem, podem estar... Mas por um comentário elogioso, às vezes você entende que não está muito claro aquilo que você está querendo dizer para aquela pessoa. Então é um processo de construção, de desconstrução, de realocação e tudo mais que é muito novo para todo mundo. Né? E eu acho que à medida que a gente vai caminhando nesse processo, a gente também vai aprendendo. Sem dúvida. E vai se vinculando às pessoas nesse aprendizado também. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? Como a gente conversava agora há pouco fora do ar, a questão dessa... vou inventar uma palavra. Mestrificação, né? Então, assim, você... Mestrificagem. Né? Então, você é o meu mestre, né? Você é a pessoa que vai me apontar a direção, né? E isso dói um pouco, né? Porque quando eu percebo isso acontecendo e quando eu percebo as pessoas me colocando nesse lugar de o ser iluminado, né? O ser que vai me dar a resposta, assim, um dos caras que eu gosto muito, né, que eu acompanho o trabalho também através dos canais do YouTube, que é o Laércio Fonseca, né, outro carequinha. O Lala, ele fala uma coisa que é muito verdade, né, o ser humano, nós vivemos um problema de contínuo tempo e espaço, porque a felicidade nunca está no agora, está sempre no futuro, né, onde eu estou nunca é bom o suficiente, eu sempre deveria estar, então é um contínuo tempo e espaço, nunca aqui e nunca agora. Né? Então eu acho que esse processo de mestrificação, né, é mais uma forma de acontecer essa segmentação. De alguma forma o que eu tenho dentro de mim não é o suficiente, de alguma forma eu preciso que alguém me diga aonde ir, o que fazer, o que comer, né, qual é o suco que você toma, qual é o lugar que você vai, né? Como uma forma, evidentemente, de se encontrar, mas de modo muito inconsciente, tirando a si próprio do lugar de mestre da própria vida. Né? Que é só mais uma das sabotagens do ego, né? Essa questão de você assumir uma outra identidade e que fique claro, não é uma crítica a quem encontra um caminho adotando um nome que de alguma forma cria uma identidade que seja mais agradável ou qualquer coisa do gênero, não é uma crítica, mas assim, por que é que eu não posso ser eu, né? Nunca é bom o suficiente ser quem eu sou. Né? A gente vive num mundo de condicionamento absurdo, né? Totalmente. Todos nós. Né? Eu escrevo muito sobre isso e me incluo. Até porque o dia que eu deixar de me incluir vai ser um grande problema. É sinal de que eu não percebo mais o nível de congestionamento que eu me exponho e que está presente nas nossas relações e tudo mais. Eu estou dizendo isso porque é óbvio que a gente vive numa cultura, né? E eu não estou me referindo só à cultura ocidental, cristã, judaica, mas de maneira geral. Isso tem a ver com a nossa condição humana também de naturalmente projetar ou se autoprojetar no outro justamente por aquilo que você está dizendo. Né? Mas isso é alimentado pela nossa cultura. Quando não é na questão espiritual e religiosa, ela é no símbolo, no consumo, ela é na política, ela é no futebol. Eu estava vendo agora o jogo do Brasil há pouco tempo e estava pensando nisso. Os jogadores ali parados, né? Aquele estádio lotado e entra o hino nacional. É um momento bonito. As pessoas cantam o hino nacional e põem a mão no coração, e aí a câmera focaliza as pessoas chorando, né? E aí termina de tocar o hino nacional, as pessoas continuam cantando o hino nacional, e aí o jogador cai no choro. Aí eu fiquei pensando, isso que essas pessoas estão experimentando diante do hino nacional, mora onde no dia a dia, dentro delas? E aonde elas colocam isso no dia a dia? E por que elas estão colocando isso para fora agora, né, nesse momento? O que a gente faz com isso que está na gente? Naquele momento se projetou o patriotismo, enfim.
no hino nacional, na seleção brasileira, no jogo de futebol. Mas a gente tem essas pulsões que estão na gente e a gente vai projetando sem perceber, né? Esse campo de espiritualidade, de pessoas que se colocam para falar sobre auto-enxergar-se, ou palavras de paz, enfim, no mundo conturbado, tudo mais, é um prato cheio para esse tipo de coisa. Agora, eu estou te perguntando isso pelo seguinte, é um prato cheio para quem está lá, projetando, né, sem perceber. Isso pode ser chamado de admiração, pode ser chamado de um monte de outros nomes, de amor, às vezes até. Mas também é um problema para quem está do outro lado, né? Que sutilmente pode acreditar nisso. Evidentemente. É claro que ninguém vai chegar e falar a verdade, eu sou o Deus dessa pessoa. Tem gente até que se auto-intitula assim, ou se posiciona dessa maneira, mas tem outros que não. De qualquer forma, assim como funciona lá, funciona aqui. Assim como lá projeta aqui, aqui pode projetar no lá. Claro. E acreditar nisso. E se identificar com a projeção, Como é que né? você faz em relação a isso? Olha, Flávia, você sabe que isso é um trabalho, assim, para mim, constante, né? Porque, assim, como eu falei, né? Eu acredito que todo ser humano, no fundo, quer ser amado. E, de uma forma ou de outra, isso entra num lugar de reconhecimento que todos nós somos deficientes num nível ou em outro. Diferentes tonalidades de cinza entre o preto e o branco, todo mundo é carente, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser admirado, todo mundo quer ser amado. Comigo não poderia ser diferente, né? Então, de alguma forma, esse reconhecimento que vem das pessoas, durante um bom tempo, isso foi... Estou falando no passado porque hoje eu me considero um pouco mais atenta a isso, mas foi muito sedutor, né? Então, essa questão do como as pessoas te enxergam e como te colocam nesse lugar, né? Para mim isso foi bastante sedutor. E durante algum tempo isso me serviu, digamos assim. Foi um momento em que isso foi bom para mim, foi um momento da minha vida em que isso tapou algumas feridas que estavam abertas. Mas de uma forma ou de outra, eu acho que assim, sempre que a cura das nossas feridas vem de fora da gente, a gente paga um preço muito alto por isso. E o preço que eu paguei foi, assim, o trabalho que dá você desconstruir isso quando você ousa ser você mesmo e não o mestre alheio, né? Então as pessoas, elas se decepcionam com a sua postura, as pessoas, elas se decepcionam com o que você disse. Eu não esperava isso de você, por fora, bela viola, né? E por aí vai. E eu comecei, já faz algum tempo, esse trabalho de desconstrução, que evidentemente acho que não vai ser terminado nunca, porque nem a gente sabe direito quem a gente é, como é que a gente vai dizer que a gente não é aquilo que o outro está dizendo que a gente é. Talvez a gente seja até um pouco. Mas eu recentemente passei por uma experiência, né, em que a dor foi escancarada, né? O Ricardo, meu namorado, ele tirou um tumor de 6 centímetros do cérebro, vai fazer 4 meses, né? E isso foi tudo muito público, porque num determinado momento ali, às vésperas dele ser internado para fazer a cirurgia, eu conversei com ele e eu falei, escuta, eu vou ter que fazer uma postagem sobre isso, porque o que eu chamo as pessoas a serem é autêntico, é não fugir da própria história. Qual é o problema da gente ser imperfeito e de ter dor, né? Todo mundo tem essa humanidade doída e temerosa e foi um processo louco, porque quanto mais público eu tornei, né? Quanto mais eu escancarei a minha dor, mais as pessoas me pegaram e me colocaram nesse lugar do ser iluminado, porque eu acho que a gente está numa loucura tão grande de mostrar só aquilo que a gente julga que vai ser amado e valorizado, e o que é bonitinho, e o que é aceitável, e o que vai de encontro com o que a gente aprendeu com todos esses condicionamentos, né? Do que é ser bacana, que quando você revela a sua dor, a pessoa fala, cara, tá vendo só como você consegue e eu não? Então volta para cima do pedestal, né? E o pedestal, ele não me cabe mais, né? Eu vou sim sempre seguir nessa batalha por descer dele, porque dá muito trabalho quando as pessoas te tiram de lá de cima. Agora isso te faz se posicionar de maneira diferente até com as pessoas. Você nota uma diferença do começo, quando esse tipo de assédio, vamos chamar de assédio, ou de projeção, enfim, era de um jeito e você ainda não sabia lidar direito com isso, e a partir do momento que você percebe que
Você se deixa levar e seduzir em alguns pontos, ainda que seja sutil e inconsciente? Isso muda a sua forma de se posicionar, por exemplo, na questão da disponibilidade para todos, de responder todo mundo, de estar presente sempre isso é um tema, né? A gente até já conversou bastante sobre isso. Essa é uma questão complicada, porque em alguns momentos a gente também é todo mundo humano, né? É todo mundo humano. Então, num primeiro momento, quando eu comecei a gravar os vídeos e eu, como eu falei, né, eu estava tomando um monte de tapa na cara da vida, eu tinha pouco trabalho, muito tempo e um monte de dor para ser compartilhada. E foi isso que eu comecei a fazer. Num primeiro momento, eu encarava responder as mensagens que me mandavam, responder todo esse assédio, no sentido de procura que as pessoas tinham em relação a mim, como, assim, eu preciso fazer isso para continuar recebendo o afeto e o amor destas pessoas, né? Eu preciso estar totalmente disponível para que, né, esse jogo, essa troca... Uma barganha. Uma barganha, sem dúvida nenhuma. No fundo, uma espécie de prostituição, se a gente for pensar, né? Porque eu comecei a me prejudicar com isso. Eu comecei a me prejudicar no sentido de ter uma demanda maior do que a minha possibilidade de dar conta, começar a sacrificar áreas importantes da minha vida em função de estar disponível para essas pessoas. E no momento em que eu deixei de estar disponível, a crítica veio, né? A crítica veio. E hoje em dia isso acontece também. Hoje em dia eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu demorei para chegar nesse ponto, eu tenho uma pessoa que é de minha absoluta confiança, todos os e-mails que chegam em mim é ela que recebe e ela tria de acordo com categorias que foram criadas por nós duas, mas que as respostas todas partiram de mim. Então a pessoa que me escreve, ela recebe uma resposta que eu escrevi. Não sou eu que estou abrindo o e-mail e encaminhando, mas sempre que acontece ali alguma especificidade, a mensagem da pessoa é encaminhada para mim. E eu estou sempre tentando, de todas as formas, criar espaço de interatividade no meu site. Então, muitas pessoas me escreviam pedindo dicas, né? Ai, me dá uma dica de um restaurante ou uma dica de uma astróloga. E aí eu criei uma seção no meu site, Dicas de Flávia Melissa. Então, pessoas que compartilhavam e queriam que eu, de alguma forma, desse um posicionamento a respeito de situações que elas viviam na vida dela, tem uma seção no meu site, perguntas e respostas. Mas a impressão que eu tenho, e talvez você também sinta isso um pouco na sua experiência, é que nunca é suficiente, né? Esses dias eu recebi uma mensagem pelo Instagram. Ai, Flávia, eu queria tanto falar com você, queria falar com você, não com a sua assessoria. Eu respondi, olha, puxa vida, mas eu tento tanto, né? Que coisa, vamos lá. Não, é que eu tenho uma situação na minha vida que eu tenho certeza que é você que vai me dar o caminho, né? E aí eu escrevi para ela, olha, então faz o seguinte, entra no site, vê a seção perguntas e respostas, e se te couber, e se a sua pergunta de fato servir para outras pessoas também, eu vou ter o maior prazer em responder. Mas nunca parece que o que as pessoas esperam. Porque, na verdade, a carência não é da Flávia, né? É uma carência de si mesmo, porque nesse condicionamento de ter que ser bacaninha, de se esconder, a gente segue segmentado pela vida, tapando o sol da própria incompletude com a peneira e querendo que o outro me preencha, né? Então, me dá, né? Deixa eu te sugar um pouco mais. E ao contrário, né? Olha para você. Vira uma via de mão dupla também, porque os mesmos buracos e peneiras que tapam um, tapam outro. Que tapam o João, tapam o José, o Flávio, a Flávia e todo mundo. Uhum. Então, é um processo que está presente nas relações de maneira geral. Não só na relação de quem comunica e está do outro lado ali ouvindo, mas no dia a dia, nas pessoas que estão casadas, que são amigos, que trabalham juntos e que não percebem em níveis diferentes esses roubos, esse sugar, né, que faz com que as relações nunca sejam reais e vivam sempre sobre o chão do Facebook. Né? Exatamente. O Facebook é só um reflexo do negócio que acontece, enfim, o tempo todo. Flávia, a gente está chegando ao final, mas eu quero fazer mais um programa contigo, o próximo. Pode ser? Lógico. Então a gente faz o seguinte, a gente vai interromper aqui. Antes disso,
eu queria que você falasse o teu site, enfim, quem quiser, de repente não te conhece ainda e quiser conhecer, como é que pode ter acesso a você na internet, e depois a gente vai retomar no próximo programa. flaviamelissa.com.br, tá fácil. Ali concentra tudo, os vídeos. Ali tem tudo, mais. Tem seção, tem a abinha, né, no menu, tem para os vídeos, tem para os textos, tem para a página no Facebook, tem a ferramenta para assinar o site e receber as novidades, tem tudo, informação sobre os eventos. Ali, se eu fosse feita de códigos de HTML em vez de DNA, eu seria aquilo, é bem a minha cara mesmo. Então tá bom. Então, obrigado por hora, tá? Gratidão a você, Flávio. No próximo Insight, na semana que vem, para quem está assistindo pela CTV, a continuação desse bate-papo com a Flávia Melissa. Esse programa fica disponível no site da CTV. Esse programa fica disponível no meu canal no YouTube, no flaviosiqueira.com, e agora também na Web Rádio Vagalume, a rádio online. Aliás, eu estou ao vivo de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, na Web Rádio Vagalume, www.webradiovagalume.com. E o áudio desse programa também está na rádio e você vai poder ouvir. Um beijo para você, muito obrigado por tudo e até a próxima semana.